Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim, que está há 52 anos dedicados à sua saúde. E também do Master Supermercados, que cuida da sua saúde através de produtos de qualidade. No Master você encontra uma gama de produtos que podem melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua disposição. Porque a nossa alimentação é fundamental para que a gente tenha energia, tenha capacidade de trabalhar, de executar as nossas funções e principalmente de viver de forma tranquila e leve e longe das doenças. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. A importância da alimentação e da atividade física. E para falar sobre este assunto de uma forma muito clara, nós convidamos o profissional Gerson Bruschi, que é educador físico, mas ele também é nutricionista. E a gente vai juntar essas duas áreas para você entender que ninguém consegue emagrecer em uma semana, que tudo é mudança de hábito e é rotina que se cria. Bem-vindo mais uma vez, depois de tanto tempo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Sandra. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. É sempre um prazer poder estar aqui para divulgar informações coerentes, para que o povo, então, tenha uma noção de realmente como funciona esse processo de emagrecimento, esse processo de mudança de vida, de modo geral. O que a gente mais escuta hoje na mídia é receitas mágicas, que a pessoa pode emagrecer 3, 4, 5 quilos em uma semana, que ela não precisa fazer atividade física e simplesmente usar alguns complementos para alcançar esse peso tão desejado. Isso é verdade? Olha só, é verdade, tu consegue baixar 3, 4 quilos de balança, mas a que custo? A gente tem que sempre pensar, a gente parte de uma premissa que tudo na vida é treino. Para o nosso cérebro não existe nada difícil, mas existe o que a gente treina. Por exemplo, para te ser uma boa mãe, tu vai ter que ter um treino com o filho durante anos, até você conseguir se tornar. Porque no processo de emagrecimento, as pessoas acham que, por exemplo, vou zerar carboidrato, vou tomar um chá, vou correr, ou não vou comer, vou fazer jejum. Então, assim, a gente tem um centro de saciedade chamado hipotálamo. Uhum. O hipotálamo ele é regulado principalmente por 2 hormônios, chamados leptina, que sai do teu adipócito, da tua gordura, e a insulina, que sai lá do teu pâncreas. Por exemplo, quando você começa a diminuir muito esse adipócito de tamanho, ele é quebrado em 3 ácidos graxos e 1 glicerol, vai para a corrente sanguínea, essa informação via teu hipotálamo, ela começa a ser diminuída, ou seja, ocorre aumento da fome. Essa é a grande questão do pessoal que quer emagrecer a curto prazo. Ele vai conseguir ali por um mês porque ele está motivado a fazer aquilo. Mas depois não existe mente blindada para conseguir, por exemplo, perdurar nesse objetivo. Por quê? Porque é fisiológico, entendeu? Uhum. A gente não controla isso. Então já parte dessa premissa, é toda uma regulação hormonal que a gente tem, Porque, por exemplo, quanto menos lenha tu tem numa fogueira, vai ter mais fogo ou menos fogo? Mais fogo. Isso a gente passa da premissa da questão da alimentação. Quanto menos alimentação você tem ali, ele puxa o freio de mão. Por quê? Porque ele precisa sobreviver. Afinal, emagrecer é antifisiológico. Nossa, Gerson,
Como assim é antifisiológico emagrecer? Vamos pensar 15 mil anos atrás, que nem é muito, né? A gente nem consegue mensurar, na verdade. O que a gente tinha que fazer? Caçar, cuidar para não ser morto, caminhar 40 quilômetros para comer uma fruta. Por quê? Porque não tinha revolução agrícola, não teve nada disso. Então o estoque de gordura era fundamental para a sobrevivência. Ou seja, um indivíduo que é eficiente energeticamente é aquele indivíduo que estoca e não aquele que gasta. Certo. 100 anos atrás, 120 anos atrás, o que a gente fez? A gente inverteu o ambiente. Com alimentos altamente palatáveis, diminuição de exercício físico, aumento das calorias, o prazer hedônico, o que acarretou? A epidemia que nós temos aí chamada obesidade. Né? Então a gente precisa conceituar o pessoal, entender que ambiente a gente está, para que a gente consiga localizar eles, né, mediante a história e como realmente funciona o nosso organismo. Como é que funciona o exercício aliado à atividade física? Para quem quer perder peso, mas também tem aquele que neste meio quer ganhar peso. Vai praticar o mesmo exercício? Vai se alimentar da mesma forma? Olha só, o pessoal vincula muito em peso e o peso é muito relativo. Sim. Certo? Por quê? Vamos pegar a mulher. A mulher com oscilação, por exemplo, entra num ciclo ali, a gente tem a fase ovulatória, a fase lútea, a fase folicular. De acordo com essa, por exemplo, está ali antes que antecede a menstruação. Né? Ela vai ter um aumento de retenção hídrica, ou seja, vai subir o peso. Então a balança ela é usada como um parâmetro para a gente avaliar. O que a gente precisa avaliar quando a gente pensa em emagrecimento? A gente precisa avaliar como está a nossa saciedade, como está a nossa cognição, o que a gente está vendo na frente do espelho, se realmente está funcionando, o quanto de performance a gente está indo no exercício físico, porque, zerou carboidrato, é uma das principais fontes que a gente tem de performance. E como é que está? Como é que está a cognição? Está conseguindo pensar? Isso o pessoal não leva em consideração. Gente, se baixou o carboidrato, o que acontece? A gente fica burro, produção de corpos cetônicos deixa a gente mais lento. Nosso cérebro é essencial à glicose, né? E é oriundo principalmente do carboidrato. Então, assim, não é zerando o carboidrato. A pessoa que quer diminuir o peso, eu costumo dizer que eu não tenho muita frescura. Frescura em que sentido? Feijão vai ser sempre feijão, arroz vai ser sempre arroz, carne vai ser sempre carne. O que a gente vai manipular é a quantidade. Certo? Então assim, Gerson, vou comer Goldberry lá não sei do que, vou comer o sal do Himalaia. Cara, o básico bem feito. Isso a gente chama de... É o que funciona. E principalmente o que eu vejo é a questão de mudança de hábito. Mas para a gente ter mudança de hábito, onde é que eu mais bato hoje, é mudança de comportamento. É entendimento do que a gente está fazendo, principalmente. Porque, se tu vai fazer uma prova, né, tu tem 3 capítulos para estudar e tu estudou, a prova é do 1 ao 13, tu estudou do 3 ao 6, como é que tu vai bem na prova? A nossa vida é assim. Então parte dessa premissa. O exercício físico, quando a gente pega em estudos, pessoas que são bem sucedidas no emagrecimento, 1, 2, 3 anos, estão envolvidas em altos níveis de exercício físico, seja eles qual for. O pessoal fala, Gerson, não gosta de musculação. Cara, vai correr, vai dançar, mexe a bunda da cadeira. Né? Conforme tu vai mexendo e criando apreço, vínculo com isso aí, você vai querendo experimentar outras coisas. Mas quando a gente vai fazer isso, quando tu sentir um prazer, tu vê um benefício no médio e no longo prazo. Verdade, mas quando você fala aí na questão do carboidrato, muitas pessoas deixaram de comer o pão, a massa, pelo carboidrato engordar, inchar. Existem outras formas de se ter esse carboidrato a não ser através do pão e da massa? Olha só, é um assunto bem... a gente poderia entrar até nas cadeias de carbono aqui, de como é que funciona um polissacarídeo, enfim. Mas, de modo geral, o que acontece? O carboidrato ele tem 4 calorias. A proteína tem 4 calorias por grama e a gordura tem 9. O álcool 7. Por que não comer o pão? O que o pessoal vincula, né, os charlatões? Quem não entende de bioquímica cai no conto do vigário, né? Sim. Por quê? Quando a gente tem um carboidrato, por exemplo, o pão, o pessoal fala, mas o pão francês é um carboidrato simples. Não, ele não é. Ele é um polissacarídeo. Ou seja, poli é mais de uma ramificação aí de açúcar, certo? Quando a gente leva em consideração apenas um alimento, tu vai comer pão puro? Não vai, né? Não. Então, assim, eles vinculam o quê? O que a gente tem como... A gente não, né? O pessoal vincula. Quanto maior a curva glicêmica que esse alimento dá,
pior é para a saúde. Por quê? Porque leva o açúcar sanguíneo. Mas espera aí. Né? Número 1, a gente nunca vai comer o pão sozinho. Pô, a gente mistura um ovo, a gente mistura muitas vezes um queijo, uma cenoura, um tomate. Então essa curva, perfeito, essa curva glicêmica que faria assim, ela faz assim. Então, pô, e que argumento é esse? Então, é sempre o contexto. A gente tem que pensar sempre, pô, se a gente tem um bom padrão alimentar, né? A gente coloca frutas, vegetais, fibras de modo geral, um aporte legal de proteínas, você pode sim comer o pão. Por que não pode? Se a gente tiver um déficit calórico, se você tem o teu JET, que é teu gasto energético total de 2.500 calorias, né, e você comer 2.000 calorias com o pão, você vai emagrecer ou você não vai? Você está num déficit de 500 calorias. Está no lucro. Então, opa, peraí, será que é o carboidrato o vilão? Será que é a massa o vilão? Ou será que é falta de entendimento? O que acontece? A gente estipula mais ou menos para quem quer emagrecer em torno de 500 calorias a 1.000 calorias. 500 calorias para indivíduos que têm um sobrepeso, são eutróficos e querem melhorar. Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem um centro de saciedade? Se a gente dá um déficit calórico muito alto, principalmente para pessoas eutróficas, ela não vai sustentar. Por quê? Vai começar a perda de massa muscular, vai começar a não sentir direito. Agora, para uma pessoa que possui obesidade, e por que eu friso no possui obesidade? Porque a pessoa não é a doença, ela possui a doença. Ou quando uma pessoa tem câncer, ela é o câncer ou ela possui câncer? Ela está com câncer já começa com esse estigma social, né? Então, assim, a gente tem esse déficit calórico. Para pessoas que possuem obesidade, a gente consegue jogar um déficit calórico maior. Por quê? Porque como ele tem mais gordura, a tendência é ele baixar mais gordura. Já uma pessoa que tem minimamente gordura e quer só melhorar esteticamente, a gente dá um déficit calórico menor. Sim. Mas o pão pode sim estar incluso. Por que não? Esse indivíduo, ele está emagrecendo, ou seja, ele está melhorando parâmetros metabólicos, melhora de sensibilidade à insulina, né? Que é o que? A captação desse carboidrato, ele está melhorando a pressão sanguínea, ele está diminuindo o colesterol, ele está diminuindo o triglicerídeo, então ele melhora o parâmetro metabólico dele. Eu costumo dizer assim, uma pessoa que nunca emagreceu, que está acima do peso, ela é um Uno que faz 16 km por litro, ou seja, ela é econômica energeticamente, certo? Quando tu começa a treinar, a dar um déficit calórico, se alimentar com qualidade, você se transforma num Porsche que faz 4. Né? Por que isso? Porque a eficiência metabólica, de acordo com o nutriente e o que o exercício vai moldando de adaptação, é o que rege esse emagrecimento. Não é uma cápsula, não é um alimento que não pode. Ah, pode chocolate? Cara, por que não? Desde que a pessoa consiga controlar. Tenha consciência, né? Tenha consciência de quantidade. Então, é todo um estereótipo, é todo um estigma. Por que o pessoal vai isso? Para vender. Para vender, porque dá muito dinheiro. Tudo é comércio. É um comércio. Pois é, a gente também está vivendo aí uma fase em que parece que todo mundo que frequenta uma academia tem que tomar creatina. Todo mundo precisa tomar creatina? Então, a creatina é um suplemento com uma base científica muito forte, né? Desde meados de 1920 a gente tem estudos de creatina. A creatina ela é muito importante para quem quer construir massa muscular, pode sim, inclusive para idosos que possuem sarcopenia. O que é sarcopenia? Deficiência de massa muscular. Os estudos a gente hoje mostram para a gente que pessoas que têm menos massa muscular vivem menos, ou seja, aumenta o risco cardiovascular. Essa creatina, por exemplo, para idosos é muito bem-vinda, principalmente para quem treina. Por quê? Porque a gente tem uma via para quem treina musculação ou para quem faz atividades de curta duração, até 12 segundos, né? Não é que uma via pare e outra via continue, elas vão modulando de acordo com o estímulo. Mas essa via ATP-CP, que é a via da creatina, ela ajuda muito na questão de melhora de força. Porque ATP, adenosina trifosfato. Quando ela é quebrada, ela se transforma em adenosina difosfato, depois adenosina monofosfato. Quando chegou na monofosfato, a creatina vai fazer o quê? Ela doa um fosfato para ter mais uma forma de energia formando ATP novamente, ressíntese de ATP. Então ela ajuda muito na performance, ela ajuda muito na questão da composição corporal, na longevidade. Obviamente, a pessoa que tem um problema renal, não é que a creatina causa, a gente tem vários estudos que isso não mostra nada disso. Mas um pouco de parcimônia quando a gente vai tratar de pessoas que têm... Hoje nós temos estudos que mostram que até pessoas que estão fazendo hemodiálise podem se beneficiar do uso de creatina. Por quê? Pelo aumento de massa muscular.
Tá? Então, assim, a gente pode usar muito? Pode, mas sempre estudando o caso e quantidades. Cada pessoa é uma fórmula diferente, né? Não é todo mundo que pode tomar 1 grama e assim por diante, até 5 gramas, como alguns estão consumindo. Correto, né? Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a importância do emagrecimento, do alimento e da atividade física. E está conosco o profissional Gerson Bruschi, que além de ser educador físico já há muitos anos, também é nutricionista. Então, essa união de duas áreas bastante importante que todo paciente, toda pessoa que procura fazer uma atividade física precisa também passar por um nutricionista para equilibrar a sua dieta, para que ele tenha resultados melhores, é fundamental. Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês que o nosso programa tem o apoio da Santa Mônica Imagem, que trouxe aqui para Erechim, daqui uns dias coloca a funcionar uma tomografia de 3 Tesla. É uma tomografia muito moderna da Siemens, que utiliza a inteligência artificial para rastrear, para mapear os seus exames. Então, o que existe de mais moderno em tecnologia, Santa Mônica Imagem. Também a Santa Luzia, o Instituto de Olhos que cuida da sua visão. Na hora de fazer as suas consultas de rotina, Santa Luzia possui diversos profissionais. Gerson, daqui uns dias nós vamos ter uma grande novidade aí para quem realmente quer emagrecer com consciência e com durabilidade, porque não adianta emagrecer para 30 dias, tem que ser duradouro. Com certeza, essa novidade aí, posso falar? Deve! Então, essa novidade eu estou lançando um curso, né? Qual é o intuito desse curso? Realmente trazer informação para as pessoas para que elas possam, pelo menos, saber direcionar, né, para que profissional ir, quando o profissional tem uma conduta suspeita, dizer, não, peraí, eu sei que não funciona assim, ter um entendimento de modo geral de como funciona o nosso corpo, né? Então, esse curso que eu estou lançando sobre emagrecimento é tanto para acadêmicos, né, para profissionais da área, quanto para pessoas leigas. Em alguns pontos, eu vou aprofundar bastante, principalmente na questão comportamental, de como a gente tem o nosso relacionamento com a comida, o nosso relacionamento com a nossa cultura, de como a gente enxerga as coisas. Então, esse lançamento do curso é uma filosofia de vida que eu estou trazendo para conseguir ajudar as pessoas. É justamente isso que eu quero com isso, certo? Certo. E este curso, qualquer pessoa, assim, aquela pessoa que não entende nada de alimento, nada de atividade física pode fazer, ela vai conseguir entender a tua linguagem, aonde tu quer chegar? Com certeza vai. Até agora, a última parte do curso eu vou gravar como palestra, né, para pessoas leigas, inclusive. Sim. Eu vou partir do beabá da nutrição, né, do básico, né, inclusive conceitos, porque para a gente ter um entendimento a gente precisa de conceitos. Com certeza. Certo? E exemplos de experiência vicária, exemplos, como eu citei ali anteriormente, da questão do Uno, da questão do Porsche, porque esse storytelling,
né, é o que traz as pessoas para a gente. Quando a gente consegue vincular isso com exemplos diários, de situações diárias, fica muito mais fácil o entendimento. Então, sim, é para todas as pessoas que desejam emagrecer e manter esse emagrecimento no médio e no longo prazo. E quando você fala em emagrecer, é emagrecer com possibilidades da pessoa ir para o mercado com a sua listinha, comprar os seus produtos sem fórmulas mágicas. Com certeza, é aquela história, o básico bem feito. Já que tu entrou nessa situação aí da listinha do mercado, nós temos que levar sempre em consideração um padrão alimentar adequado. O que é um padrão alimentar adequado? Às vezes a gente vê a galera lá, eu vou bater macro, eu tenho que bater proteína, tudo bem, né? Mas e os fitoquímicos, e os bioativos, e as vitaminas, e os minerais que estão contidos aonde? Frutas e vegetais. Para te ter uma ideia, as frutas e vegetais, eles regem o nosso metabolismo, né? Esses micronutrientes. Por quê? Vamos pensar assim, ó. Quando a gente ingere um vegetal, por exemplo, né, ao redor dele a gente tem um negocinho que chama pectina, celulose ou hemicelulose, como quiser chamar. Essa casquinha que tem ao redor dele, quando entra via gastrointestinal, ela não absorve, ela não converte como caloria. Ela alimenta quem? Os carinhas que chamam ácidos graxos de cadeia curta, que são acetato, propionato e butirato. Esses caras, por exemplo, são responsáveis pela tua imunidade. Quando você não alimenta eles, por exemplo, com fibras, né, frutas, vegetais, aveia, grãos e afins, você tem um exército de crianças. E adivinha onde é que é a nossa porta de entrada do nosso corpo? É o nosso intestino, tá? A gente tem em torno de 38 trilhões de bactérias no nosso intestino. Isso é 2 vezes mais do que a população mundial de humanos, certo? Aí eu te pergunto, como é que tu está alimentando esses caras? Pensa assim, tu tem 38 trilhões lá de bactérias em média, tá? E aí entra um exército de Gerson, lá, milhões de Gerson, e teu exército é de criança. O que acontece? Eu arregaço o teu intestino. Por quê? Porque tu não tem defesa. Né? Então, por exemplo, esses ácidos graxos, eles sinalizam lá o teu pâncreas para liberar a insulina na hora certa. Eles regem o nosso metabolismo. Eles intervêm muito até na questão cardiovascular. Por quê? Porque a gordura, ela ativa o nosso sistema imune, por exemplo, macrófagos que acabam atacando o nosso corpo, liberando várias substâncias, como IL-1, IL-6, TNF-alfa, que o quê? Que prejudicam, geram uma inflamação. Essa inflamação da galera que fala, porque a obesidade causa inflamação. Mas que tipo? Justamente do teu intestino. Todas as nossas doenças começam pelo nosso intestino. Entende a importância do padrão alimentar adequado? Ter feijão que contém ferro, ter um leite, o pessoal fala, é importante, sim. Questão do cálcio, está envolvido com contração muscular, está envolvido com o metabolismo da vitamina D. Então, esse padrão alimentar adequado é o que faz o balanço para o nosso corpo conseguir andar adequadamente. Mas esse cálcio a gente não pode tirar dos verdes? Também, só que aí entra a disponibilidade. É diferente. Tu vai conseguir, por exemplo, comer 1 quilo de alface, enquanto tu consegue em 200 ml de leite conseguir o cálcio, por exemplo, o ferro, idem, tu vai conseguir comer uma porção de feijão, é muito mais fácil, ou tu comer 2 pés de alface? Então a gente entra na questão da facilidade da coisa, né? Então sim, é importante, pessoal, porque tem gente que fala que leite inflama, é obviamente que se a pessoa é intolerante à lactose, tu pegar um leite que contém lactose, é óbvio isso, mas a gente tem tantos produtos hoje que a gente consegue estar adequando, eu não digo só leite, mas pode ser iogurte, né? O queijo muitas vezes pode ser inserido, dependendo da quantidade, tipo de queijo a gente consegue estar trabalhando. Então são alimentos hedônicos, são prazerosos de estar ingerindo, certo? Verdade. A gente está num mês aí bastante importante que a gente fala da saúde dos homens. Os homens, eles são um pouco mais devagar para fazer uma dieta e seguir essa dieta, de ir para uma academia e seguir uma rotina de academia com exercício físico, com alimentação. Você também tem pacientes homens muito disciplinados, mas também tem aquele que precisa toda hora ser empurrado. Quais são as orientações para que ele tenha saúde? Porque a saúde não é só cuidar da próstata, é um geral. E a gente precisa tocar nesse ponto. Com certeza, né, Sandra? A primeira coisa é o entendimento que esse profissional vai trazer para essa pessoa, né? Sem fórmula magistral, explicando de uma forma sincera, de uma forma humanizada, entendendo o problema. Porque assim, a gente é criado desde pequeno com uma cultura, com umas lentes que a gente enxerga. Para a gente mudar essas lentes, a gente precisa mudar o quê? O nosso ambiente. Sim. Não existe um estímulo, né,
um neurônio do nosso cérebro que dispare sem o estímulo ambiental, certo? Não existe isso. O estímulo ambiental aconteceu, o cérebro vai produzir, vai gerar a reação necessária. Então é muito difícil se a pessoa não quer mudar ou está num ambiente contaminado. Por exemplo, na minha família, não na minha literalmente, né? Mas tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que acha legal fazer isso. Aquele tio que senta lá e se gava e põe a mão assim na barriga. Ai, olha só, um homem que não tem barriga não tem história. Mas eu acho que a única história ali vai ser médica, né? Com vários endócrinos, vários cardiologistas. Então, assim, mudar essa concepção, principalmente do interior, que está incutida do que é legal, que é beber, é comer. Então, assim, a gente precisa melhorar, mas ir com calma, de uma forma humanizada. Então, a primeira coisa é o entendimento do profissional e como ele vai repassar essa informação. Não de uma forma que tu precise impor as coisas, mas explicar, trazer para exemplos diários. É isso que falta realmente no profissional, para que essa pessoa consiga entender. No momento que ela entendeu, que ela vê o benefício, que eu falei lá atrás, melhorou, minha calça sobrou, estou me sentindo melhor, aumentou minha libido, né? Porque, a gordura, ela gera inflamação, ela é diminuição de óxido nítrico. E adivinha quem, por exemplo, é responsável por uma ereção, alguma coisa nesse sentido? Né? É essa não inflamação. Então, quando o homem começa a se sentir mais disposto, essa explicação, principalmente do profissional, ele entender o que está acontecendo realmente com o corpo dele, de uma forma clara, de uma forma sincera, aí a gente começa a mudança. Ele passa de uma lente que está suja para uma oportunidade, certo? Tem um mundo além desse que eu aprendi, né? E é isso que rege a nossa saúde hoje. Aí a gente entra na questão da alimentação, da questão do treino, de negociar com ele, de ensinar, eu preciso que tu treine mais, porque eu te consigo te colocar a comer mais. Então, é todo um trabalho, principalmente comportamental e mudança de ambiente. Se não tiver mudança de ambiente, o teu esforço vai ser nulo. Por quê? Gerson, mas eu consigo. Tudo bem, mas é muito mais esforçoso. Para o nosso cérebro é mais difícil. Pensa assim, tá na tua casa, tem tudo lá bonitinho, né, organizado, e agora tem tua família lá que come, bebe, fuma. Tu tá toda hora visualizando aquilo, então fica muito mais difícil. Então é importante conversar com as pessoas, principalmente da família, do ambiente que tu quer mudar. Muitas vezes dizer não. Outra coisa, vai sair com os amigos. O cara joga, vamos pegar um futebol, né, que é a nossa cultura aqui. Vou jogar futebol, vou sair na quarta, na sexta com meus amigos, no sábado e vou beber. Tu chega lá para os teus amigos e diz o seguinte, gente, eu estou num processo de mudança, eu quero melhorar. Inclusive, câncer está bastante vinculado com a questão da obesidade, tá? É verdade. Então, chega lá e conversa. Aí o que acontece? Eles punem a pessoa. O que tu quer? O que tu quer com isso aí? Para de ser fresco. Só que assim, não espere acontecer alguma coisa para tentar mudar, que às vezes pode ser tarde demais. Então, quando você informa para os teus amigos, tu precisa ter um grau de imposição, no sentido eu não quero. Sabe? Eu preciso mudar. Se essas pessoas não conseguirem entender, gente, me desculpe, mas eles não são teus amigos. Verdade. Mas aí vem aquela dúvida que as pessoas se perguntam, mas quanto eu preciso fazer realmente de exercício na semana? Tem que ir todo dia na academia? A gente tem algumas recomendações da OMS, né? Que um indivíduo que não é considerado sedentário 150 minutos semanais de cardio moderado, ou uma pessoa que dá até 10 mil passos diários, né? E a musculação, ela não entra nesse sentido do ser saudável ou uma recomendação. Mas, o que eu costumo dizer, se você quer, no longo prazo, conseguir isso, é necessário sim a musculação, é necessário o cardio. Por quê? Porque a musculação, ela cria adaptações fisiológicas como aumento da sensibilidade à insulina, aumento da biogênese ribossomal, aumento de mionúcleos, aumento de células satélites, aumento de receptor AR, que é receptor de testosterona no teu músculo, que moldam todo esse contexto que eu falei anteriormente, que é essa flexibilidade metabólica. Então o exercício, ele não tem que ser visto como gasto calórico, mas adaptações que melhorem o teu metabolismo para que essas calorias sejam melhor aproveitadas. Cardio antes, cardio no meio ou cardio no final? Então, depende muito do objetivo da pessoa. Vamos pegar se a pessoa gosta de correr. Qual que é o objetivo principal dela? Correr. Então, faz o cardio antes.
Pessoas que pensam em estética, né? Musculação, vamos pensar, eu que curto ali a musculação. Eu faço sempre o cardio depois. Por quê? Porque meus níveis de glicogênio lá no começo do meu treino, eles estão altos. Quando a gente faz o cardio, a gente acaba depletando um pouco mais. Mas a gente não tem uma regra, não é via de regra. Vai muito da pessoa, né? De como ela se sente melhor. Ou seja, faça cardio, faça musculação. Mas faça. Faça. Tudo isso que a gente falou aqui de uma forma rápida e breve será explicado em detalhes no seu curso para as pessoas entenderem realmente como funciona essa troca de gordura por massa magra, enfim, toda essa questão alimentar e nutricional, certo? Certo, com certeza. Esse curso vai ser divisor de águas, eu diria, para quem comprá-lo, né? Porque é o que eu falei, eu gostaria de ter essas informações quando eu comecei. E se vocês até me olharem aqui, eu chego a estar até arrepiado. Por quê? Porque vai de acordo com a minha filosofia de vida. Estava comentando até com a Sandra ali antes de nós começarmos que acho que não existe nada melhor que tu botar a tua cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Né? Então, trazer informações realmente não é do que o Gerson acha, mas é o que a ciência está trazendo, é o que a gente vê em estudos, é o que a gente vê na prática clínica, é o que a gente vê nas pessoas realmente o que rege o nosso ambiente hoje, que é a questão do comportamento alimentar, que é a questão do padrão alimentar, que é a questão do exercício físico, diminuição de risco cardiovascular, diminuição de risco de câncer. Então, é um efeito cascata. Quanto mais você vai fazer, não mais no sentido literal de fazer pra caramba, mas quanto mais direcionado for esse conhecimento, quanto mais direcionado for esse comportamento, mais benefícios você vai conseguir trazer para ti e para todo mundo que convive contigo. Aonde vai estar disponível o curso? Como é que as pessoas acessam, se informam, conversam contigo, enfim, tiram aquelas dúvidas normais? Vai ter vários lugares. Tem meu canal do YouTube, né, Gerson Bruschi, vai ter no meu Instagram, Gerson_Bruschi, e vai ter no Hotmart, que eu vou divulgar também pelo meu Instagram, tá? Que vai ter o link lá a partir do dia 23 de novembro. Vai abrir o carrinho com desconto para quem comprar no primeiro dia. Então, abre o olho. E nessas plataformas aí. Facebook também, Twitter, enfim, vai ser divulgado nas principais plataformas de comunicação e aqui na Sandra TV Erechim. Isso aí, então vamos aguardar esse dia 23 aí tão esperado para comprar esse curso aí a fazer, porque conhecimento a gente leva para a vida e ele não ocupa espaço. Obrigada por estar aqui mais uma vez, depois de tanto tempo. As portas sempre estão abertas para ti, trazer informação e trocar conhecimentos, que isso é o mais importante. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra, mais uma vez a oportunidade de poder estar aí informando as pessoas de uma forma clara, né? E sim, virei mais vezes aí, de repente, com mais novidades no que rege aí emagrecimento e saúde de modo geral. E a todos vocês, uma boa noite e uma boa saúde. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.